Boa noite, meus amigos, minhas amigas do Grupo Espírita Leon Denis. É com muita alegria que nós estamos aqui hoje para falar um pouco de Jesus, sobre Espiritismo, e com amigos tão queridos aí da cidade de Uberlândia. Estamos aqui muito próximos, estamos em Tuiutaba, cidades vizinhas, né? Muito, a proximidade aqui é pouca. E nós estamos muito felizes, agradecidos de estar com vocês mais uma vez, né? Já estive aí algumas vezes, já fizemos live e hoje nós vamos estudar mais um pouco, né? Que é o que nós gostamos mais de fazer, aprender um pouco dos aspectos espíritas. E nós vamos fazer uma prece, né? Vamos pedir também, como nós estamos aqui no comando, alguém, se puder colocar aí no chat, se está ouvindo a nossa voz, se está dando certo, se o som está bom, se a imagem está boa, para nos dar um retorno aqui. E nós vamos iniciar fazendo a nossa prece, pedindo a Deus e a Jesus que nos abençoe, que nos ilumine, para que possamos ser inspirados, receber toda a proteção do alto, para que possamos, Senhor Jesus, entrar na vossa sintonia, que é essa sintonia de amor, de paz, de misericórdia, Mestre, por todos nós aprendizes que somos. Que a luz de Jesus esteja envolvendo não só esse trabalho, mas todo o planeta Terra na noite de hoje, chegando a todos os lares, todos os corações, todos os hospitais. Onde houver alguém em necessidade, que a luz de Jesus se faça presente. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de toda a prática do mal, e que assim seja. E vamos iniciar. Nosso amigo William já deu uma boa noite, então com certeza o William está nos ouvindo, né? O som está bom, está chegando aí, e nós estamos muito felizes de estar aqui com vocês, meus irmãos. Vamos falar um pouquinho na noite de hoje, fazer aí um breve apontamento de alguns tópicos, é, algum conteúdo a respeito do painel espírita, no seu sentido mais histórico, alguns pontos, né? Tudo ok, então, William, obrigado. E nós vamos começar, então, meus irmãos, nos recordando de um encontro fantástico, que gostaríamos muito de ter sido ali, pelo menos, uma formiguinha, né, para estar próximo, que foi justamente quando o nosso querido Humberto de Campos, em espírito, tem um momento onde ele consegue se aproximar daquele espírito valoroso que havia sido Judas Iscariotes, o discípulo. O irmão X, né, Humberto de Campos, em um dos seus livros, ele traz esse relato deste encontro, dessa entrevista belíssima, muito rica, em vários apontamentos, mas o que nos chama a atenção é que, de todo o conteúdo, né, que é importante para o nosso traçado aqui histórico, que nós estamos pretendendo fazer na noite de hoje, é que desse encontro, Judas faz uma revelação importante a Humberto de Campos. Ele diz que após aquele momento tão traumático, né, do suicídio, depois do socorro, quando ele recobra e vê o tamanho, né, do erro que ele havia cometido e começa a trabalhar para Jesus em nome da implantação das leis morais no planeta,
Judas, meus irmãos, tem uma série de reencarnações, onde em todas estas reencarnações, ele sempre desencarna da mesma forma, né? Martirizado, supliciado, em nome do cristianismo, em nome de Jesus. Então, sempre em todas elas. Até que chega ali em torno do ano 1500, um ano muito interessante, profundamente marcado por questões espirituais, porque ele finaliza, né, ali aquele período da Idade Média e começa os grandes preparativos para a vinda de Allan Kardec e para a codificação do Espiritismo. Então, naquele momento, o Judas foi chamado porque ele tinha uma missão muito importante ali na Renascença, em torno do ano 1500. Ele teria que reencarnar para proteger o território francês. Havia ali um perigo iminente de que outros países, né, se não me engano, a questão da Inglaterra, estavam na guerra, eles invadiriam a França, e aquela miscigenação não seria algo importante, bom para aquele momento. Então, o que acontece, meus irmãos? O Judas reencarna, e aí reza toda uma tradição que na figura de Joana d'Arc, Judas reencarna e vence a guerra e consegue manter o território francês. Por quê? Porque essa miscigenação, meus irmãos, atrapalharia, veja só vocês, toda a questão biológica e genética que se daria a partir de então, ali no seio do povo francês, para que renascessem aqueles grandes gênios do iluminismo, um pouco mais adiante, ali por 1700, né, um pouco mais, um pouco menos, reencarnariam grandes inteligências, espíritos valorosos que desenvolveriam um pensar moderno. E esse pensar era fundamental para que Allan Kardec viesse depois, um pouco mais à frente, século XIX, e codificasse o Espiritismo. Então, veja vocês como a coisa começa muito tempo antes. Jesus, o governador espiritual do planeta, meus irmãos, não está brincando com o acaso. Tudo que acontece conosco, né, em termos de humanidade, em termos de potência planetária, já está muito bem pensado, já está muito bem arquitetado, tanto pelos espíritos aí grandiosos que comungam diretamente com Cristo, porque eles estão a serviço desse gênio maravilhoso, né, que é o Cristo, governador espiritual do planeta Terra. Então, veja vocês que lá em 1500 já há um trabalho árduo, né? E só para a gente fechar aqui um pouquinho da história de Judas, ele diz para o irmão X, nesse momento, que após cumprir essa missão, Jesus disse para ele que ele não necessitaria nem mais reencarnar no planeta Terra. Ele já havia ali alcançado um grau alto na evolução, né, espiritual, e poderia desincumbir outras tarefas maiores. E nós aí ainda malhando Judas, né, na nossa ignorância, sem saber do valor espiritual e da grandeza desse espírito em sua potência. E nós temos um outro texto também, muito rico, também de Humberto de Campos, que conta ali um pouco antes da vinda de Kardec, 4 anos antes de Kardec reencarnar, na virada do século 1700 para 1800, né? Há uma reunião na espiritualidade. E essa reunião estão presentes todos os espíritos da codificação. Espíritos de todas as épocas foram chamados, de diversas evoluções, aqueles que estavam no espaço, muitos que estavam reencarnados ainda, foram levados em sonho, né? E ali há um encontro de Napoleão, que estava reencarnado, com um espírito grandioso.
A entrada desse espírito nessa reunião é muito bonita a narração, porque conta Humberto de Campos que uma estrada desce, né, de mais alto, e ali vem estrelas ao seu redor. Quando aquelas estrelas se aproximam, chegam ali naquele ambiente, eles percebem que as estrelas são espíritos de muita luz. E ali em seguida vem naquela estrada um espírito altamente luminoso, com uma tiara brilhante, né, na testa e com um cetro dourado. E aquele espírito, meus irmãos, era aquele que reencarnaria e se chamaria Hippolyte Denisard Rivel, né? Hippolyte Léon Denisard Rivel, ou seja, nosso querido Allan Kardec. Então, conta André Luiz que esse espírito também altamente evoluído, ele é apresentado, né, nesta reunião por uma voz, que é o espírito da verdade, aquele que presidiu, né, toda a codificação. E esse espírito, meus irmãos, ali tem mais um fundo também, né, um diálogo necessário entre Napoleão, que estava reencarnado, representando a força política, e esse espírito, mas nós vamos nos ater só a mostrar quem é Allan Kardec. Olha que quadro belíssimo. Esse espírito, então, vem das alturas. E ele reencarna, meus irmãos, e conta também Humberto de Campos, e se esconde. Ele tenta, de alguma forma, camuflar essa luz tão grande, e ele reencarna na figura de um mestre-escola, ou seja, de um simples professor, um homem comum do povo ali naquele momento, que era o querido, né? Foi o querido professor que estudou com o mestre Pestalozzi. Então, desde muito novo, notando a sua mãe, a tendência daquela criança, né, muito ávido, muito inteligente, ele já consegue levá-lo para estudar ali próximo, porque ele morava ali nas cercanias de Lyon, mas ele vai estudar na Suíça, num momento educacional, meus irmãos, fantástico, onde Pestalozzi, o grande filósofo, o grande educador, estava desenvolvendo mais uma de suas experiências pedagógicas. Ele teve várias. Naquele momento, Pestalozzi desenvolvia em Yverdon, na Suíça, uma experiência fantástica, que era o seu método de aplicação para o estudo, que é o chamado método intuitivo de Pestalozzi. A escola era um castelo antigo, né, que servia de escola. E ali estudavam reis, príncipes, figuras da nobreza, pessoas importantes. Naquele momento, pouca gente sabia ler e escrever, né? Os índices de analfabetismo eram muito altos. Na Europa também, eles estavam começando a sanear essa questão do analfabetismo ali na Europa, no século XIX. Mas o jovem, né, a criança Hippolyte, vai estudar no castelo de Yverdon, junto com o mestre Pestalozzi. E esse estudo, meus irmãos, já era um grande preparo para que esse espírito lá na frente fizesse o trabalho grandioso que ele fez. Então, o método de Pestalozzi, só para a gente falar um pouquinho, o método intuitivo, é onde você aprende com os sentidos, né? O Pestalozzi acreditava que a gente aprende com os sentidos, nada de ficar decorando coisa, nada de palmatória, de pressão, de ficar fazendo cópia, não. Você aprende tocando, degustando, cheirando, ouvindo, vendo. Então, o castelo de Yverdon, o portão ficava aberto. As crianças eram internas, mas ninguém queria sair em nenhum momento, porque eles aprendiam no gramado, no riacho, com os peixes, com as árvores, na ordenha. Os trabalhos experimentais, ao mesmo tempo, eram feitos nos laboratórios, ensinando todo o princípio que Kardec depois, né, já Allan Kardec, ele diz lá no livro Obras Póstumas, que ele analisou, que ele codificou o espiritismo utilizando os mesmos métodos
que ele trabalhava desde a adolescência, ou seja, desde o castelo de Yverdon, essa experiência riquíssima. E quando ele sai, né, o jovem Hippolyte sai, tem a sua formatura e ele vai para Paris e começa ali aquele momento em que ele abre os liceus, que eram as escolas da época, e se torna um divulgador do método de Pestalozzi. Conhece a Meli Gabriele, que também era professora de artes, não é assim? Ali tem toda uma história, porque ela também gostava muito, eles começam a trabalhar, se casam, né? E começa ali toda uma vida fantástica de dois grandes pensadores, dois filósofos trabalhando sem saber muito bem o que os aguardava um pouco mais à frente, porque eles trabalharam, né, o Kardec, foram 30 anos de magistério em Paris, passando de um instituto a outro, abria instituto com um tio, não dava certo, perdia dinheiro, reconstruía, teve momentos que ele trabalhou como contador, e várias outras segmentos. Porque a formação de Kardec, ele era um grande humanista, ele tinha conhecimento de tudo. Então, ele trabalhou de contador para firmas, ele ensinava ciências da natureza, a física, a química, ele ensinava a anatomia. Kardec escreveu vários livros, meus irmãos, que foram aceitos pelo governo francês. Ele conseguiu mexer na língua francesa, na aritmética, para vocês verem o grau, né, de trabalho, de inteligência, de comprometimento deste espírito. Então, ele tinha uma formação humanista nesse sentido, ele tinha essa formação cientificista que era da época, né, o experimentalismo, aquilo ali, né? Lembra quando eu falei para vocês do pensamento moderno, que começa lá atrás com o iluminismo, isso tudo explode naquele momento da França. A França do século XIX está recebendo toda a influência das revoluções que tiveram ali na Europa, tanto a Revolução Francesa, filosófica, de cunho mais filosófico, a Revolução Industrial, que também chegou. Então, a França, naquele momento, principalmente Paris, era considerada a capital do mundo, a cidade das luzes, tanto luz no sentido de iluminação, quanto luz no sentido de conhecimento. Era, assim, o top, meus irmãos, Paris. Então, isso tudo foi um momento de grande proveito, porque necessitava dessa conjuntura cultural, científica, para que a doutrina espírita fosse codificada. Então, veja vocês a importância disso, né? E vamos lembrar também, vamos dar uma pausa aqui, um pequeno momento, que Humberto de Campos também, né, nas suas obras fantásticas, ele traz toda aquela sabedoria lá no Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, porque mesmo isso tudo acontecendo na França para que o Espiritismo fosse codificado, meus irmãos, lá no Brasil do mundo, coração do Evangelho, nós já sabemos que muito antes Jesus já havia destinado também as terras novas para a implantação do Evangelho. Veja vocês que os dois lugares já haviam sido situados por Jesus, né? Tanto a França para a codificação, a importância, e tanto as terras novas, que seriam o Brasil, mais adiante, já também preparadas de alguma forma para receber o Evangelho. Aí a gente percebe, né, o porquê dessa transmigração ou dessa continuação do trabalho espírita da França para o Brasil. Importante lembrar que já estava, então, sinalizado há muito tempo. Mas Kardec, meus irmãos, com esse senso, com esses 30 anos de trabalho fantástico, como o divulgador do método, né, aquele que aplicou o método de Pestalozzi na França, que levou para lá e continuou esse trabalho,
Nós também temos anotações nas obras básicas sobre que Kardec também não se atinha apenas ao cientificismo. Ele já era preocupado com questões diversas, como o próprio magnetismo de Mesmer, que ele já estudava. Ele já tinha esse conhecimento, em alguns pontos das obras ele comenta, né? Até não tem aquele sentido lá que ele diz que a questão do magnetismo estudado seria o início, né, para o desabrochar de todo o trabalho espírita mais adiante, algo nesse sentido. E Kardec, com certeza, devia ter sua curiosidade extremamente aguçada. Em seu próprio relato no livro Obras Póstumas, quando o senhor Fortier o convida para conhecer, né, porque havia ali um momento muito peculiar, muito diferente. Em festas, as pessoas se reuniam com o sentido de brincar, porque mesas flutuavam, pancadas apareciam, respostas eram dadas, não é assim? E isso já havia um tempo. Havia começado lá em Hydesville, nos Estados Unidos, com a questão da família Fox, né? As irmãs Fox Medium já estabeleceram, pelo menos, catalogada ali naquele momento, porque a gente sabe que fenômeno espírita, meus irmãos, mediúnico, acontece desde que o mundo é mundo. Na verdade, novidade não era, mas foi um despertar, né? Algo que começou a acontecer de forma assim muito comum em todos os lugares, em vários países, e as irmãs Fox, elas haviam estabelecido essa comunicação, porque com os fenômenos que começaram a acontecer na casa dessa família, lá nos Estados Unidos, em Hydesville, né, em torno de 1842, o que aconteceu? Elas começaram a perguntar, porque faziam batidas. Então, uma batida é sim, duas batidas é não. E o espírito correspondia ali. E ali eles descobriram que aquele que fazia as batidas era um espírito de um mascate que havia sido assassinado ali naquela casa antes deles mudarem para lá. Muito tempo depois achou o corpo do mascate. Então elas são importantes, são muito citadas, né, pelo trabalho, justamente porque além dos fenômenos, elas estabeleceram esse diálogo, essa comunicação dessa forma muito rústica, mas marcou, né? Foi um grande marco. E isso esparramou pelo mundo naquele momento. Então, Kardec é convidado para assistir. Ele nega. Agora, uma coisa interessante é que Kardec fala é porque ele diz que ele não conhecia o fenômeno, ele diz que as mesas não podiam falar porque elas não tinham boca e nem cérebro. Mas ele não se abstém de ir atrás, de investigar. É o espírito científico que ele havia adquirido. Então, ele não diz nem que sim e nem que não. Primeiro é preciso o quê? Observar. E isso é um marco no trabalho todo da codificação. A primeira coisa é a observação pura, sem fazer nenhum juízo de valor. Entender o que está acontecendo. E foi dessa maneira, observando, que a coisa foi acontecendo. Porque ali, dali a 2 anos, né, 1 ano, 2 anos, que ele foi convidado a primeira vez, e ele vai assistir à reunião, ele descobre, ele pesca, né, que há algo diferente. Não eram as mesas que falavam por si. Existia algo inteligente atrás, né, por trás do invisível. E o que era aquilo? Então, era um momento que despertou, né, que aguçou ali os sentidos daquele investigador, daquele mestre-escola, professor, sua esposa, com certeza estava com ele, aquele grupo, e eles passaram a se reunir lá na família Baudin, né, com as meninas Baudin, que receberam ali quase todo o livro dos Espíritos. Então, meus irmãos, o Kardec, nessas reuniões, ele começou a perceber, primeiro, que se vinham respostas inteligentes, essas respostas caracterizavam que do lado de lá havia um ser inteligente que conservava a sua individualidade.
Então, olha vocês, a simples observação do que vai acontecendo e a seriedade do trabalho daquele grupo que se forma ali junto com o senhor Hippolyte, né, o Allan Kardec, dá essa condição para que ele comece a fazer as primeiras observações. E ali, entre tanta coisa que ele observa os graus de espíritos. Existiam espíritos que se diziam muito felizes, que eram espíritos muito iluminados, que davam conselhos e orientações. Existiam espíritos que comunicavam e choravam, encontravam suas desgraças do outro lado, as suas tragédias. Então ele falou: opa, não é tudo igual. O que é que seja que acontece do outro lado tem as suas peculiaridades, as suas diversidades. E ali Kardec vai entendendo, meus irmãos, aquele mundo que existia. A diversidade de espíritos na escala hierárquica, que era a moral. E, de contrapartida, que cada um desse tipo de espírito habitava uma localidade. Então, tinha aqueles que estavam ainda vagando aqui entre nós, tinham aqueles que habitavam regiões de sombra, tinham aqueles que estavam em cidades espirituais, em regiões iluminadas. Então, dessa observação, claro, contando com o senso, né, com o espírito científico aí, desse espírito luminoso reencarnado, ele vai catalogando o espiritismo, ele vai codificando e depois entra, né, na sequência do método que o próprio Kardec diz, né? Primeiro a observação, depois a comparação. Então começa todo aquele trabalho fantástico onde Kardec passa a frequentar vários grupos, o grupo da senhora Planemazon, o grupo da Madame Japet e outras, né? Vocês me desculpem aí na pronúncia do francês, viu? Que aqui eu não sei falar francês, então às vezes sai aí alguma coisa que está entre a França e o Brasil, mas é isso. E o Kardec, meus irmãos, começa a comparar as mensagens e vai, então, né, com as orientações que os espíritos vai mandando, ele vai justamente fazendo essa análise. Poxa vida, eu fiz uma pergunta tal, a médium Planemazon recebeu essa explicação e a menina Boldan também, é muito semelhante, é a mesma coisa, então tá certo, né? Porque nenhum sabia do outro. E assim Kardec vai trabalhando, mais ou menos de 1855, e em 1857, 18 de abril, não é isso? Sai aí a primeira versão do Livro dos Espíritos, fantástica, né, que nós estudamos, depois foi acrescido mais um pouco de material, e começa ali aquele trabalho maravilhoso da codificação que nós temos até hoje, né, fantástica, trazendo esse conhecimento tão importante para a nossa transformação moral. E ali na sequência, Kardec traz o livro dos médiuns, né, aquele manual prático, teórico. Depois vem o Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo, meus irmãos, é um marco. Depois o Céu e o Inferno e depois a Gênesis. As 5 obras são nessa sequência. Mas o que acontece? Quando Kardec traz os apontamentos do Livro dos Espíritos, as questões filosóficas e morais ali, com relação àquele conhecimento, aquela cultura que os espíritos trouxeram, alarga as questões e abre os campos das possibilidades para as discussões. Então, foram muitos cientistas que se preocuparam também com essa questão de fenômeno, de espírito, e muitos começaram a desenvolver ali trabalhos junto a outros médios, acompanhar materializações. Nós temos ali o Aksakov, né, Alexandre Aksakov, tem outros também, muitos, que foram trabalhando essa questão. Mas, na verdade, eles não passaram ali daquela primeira parte, né, das experimentações, daquelas primeiras conclusões. Eles não aprofundaram como Kardec conseguiu trazer
a parte filosófica e moral ali no Livro dos Espíritos. Então, a Revista Espírita, nesse trabalho grandioso, valoroso, onde Kardec pode discutir com as pessoas as várias opiniões, pessoas escrevendo de todos os lados, mandando questões, né, estudos. Então, foi uma efervescência ali sobre aquele assunto. O Livro dos Médiuns, quando chega, traz ali como se fosse um manual prático, teórico, sobre as manifestações, sobre o que é cada coisa, fenômeno intelectual, fenômeno físico, e ali ele desenvolve a questão de método e tal. Quando chega o Evangelho, meus irmãos, há uma mudança, né? Lá no livro Obras Póstumas, tem mensagens que os espíritos estão ali em volta, né, de Kardec, dizendo para ele, olha, agora é a parte mais difícil, porque você vai colocar o dedo na ferida, né? Vocês imaginem, porque a igreja, mais ou menos, ainda não havia, né, de alguma forma, se endurecido com relação àquelas questões sobre os espíritos, apesar de que já se posicionava contrária. Mas veja vocês, Kardec ali com o Evangelho, ele traz a questão da moral, de uma nova religião. E ali não tem inferno mais, ali não tem mais pecado, não é assim? Ali não tem mais o céu, é outra mentalidade. Tudo muda a partir da questão do ponto de vista do espírito. Então, nós colhemos lá no livro Obras Póstumas o cuidado com que os espíritos da codificação envolvem Kardec naquele momento, porque foi um momento do grande embate, vamos dizer assim, quando as portas se fecham, né? E ele amarga ali naquele trabalho, porque a punição, a retaliação foi violenta. Tanto dos encarnados, né, da igreja, quanto da espiritualidade negativa, que estava ali a postos, querendo a todo custo que aquilo se encerrasse. Não viesse, né, a questão toda da verdade, que é a complementação de tudo aquilo que Jesus já havia nos sinalizado. Os espíritos da codificação, eles desdobram os exemplos de Jesus, as máximas de Jesus, as historietas que Jesus contava, as parábolas, né? Tudo isso agora visto através de uma lógica científica, com o conhecimento que a humanidade já havia adquirido até aquele momento. Então, meus irmãos, nós percebemos que Kardec, ele mantém ali, né, e lança as bases, é o tripé, questão da ciência, da filosofia e da religião. O espiritismo não é mais científico, ou mais religião, ou mais filosófico, não. São os três em harmonia. E para a gente ir caminhando para o nosso encerramento, nós vamos trazer lá na conclusão do Livro dos Espíritos, tem um ponto lá interessante, onde o Kardec fala desse tripé, né, para a gente ir fechando aqui a nossa abordagem sobre algumas questões espíritas. Kardec diz o seguinte, eu vou ler, é um pequenino trecho. Daí 3 classes, ou antes 3 graus, entre os adeptos. 1. Os que creem nas manifestações e se limitam em constatá-las. É para eles uma ciência experimental. Então, Kardec não divide o espiritismo, ele divide os adeptos. O espiritismo é um só, é o tripé, ciência, filosofia e religião. Certo? Então, tem aqueles espíritas que creem apenas nas manifestações, que estão ligados apenas em querer ficar constatando, provando, fazendo as experimentações. Ele diz que tem, né, 2, os que lhe compreendem as consequências morais. Então, tem aqueles que já entendem as questões morais que os espíritos trouxeram. E 3, os que praticaram ou se esforçam por praticar essa moral. Então, veja vocês, a ciência, meus irmãos, ela é muito importante, ela norteia
todo o trabalho espírita, ainda hoje e ainda por muito tempo, não é assim? Os espíritos aí, o Kardec já disseram que quem vai nortear o espiritismo é a ciência, né? Mas essa parte filosófica e moral, ela é muito importante, tanto no sentido do conhecimento, quanto no sentido da prática. Então, tem um complemento disso que eu acabei de ler, lá no Livro dos Médiuns, na primeira parte, capítulo 3, onde o Kardec também fala, né, ele distingue aí alguns tipos de espírita. E ele diz, né, dos espíritas experimentadores, que é esses que ficam apenas na questão da experimentação, de querer provar se há espírito, se não há, ligados demais, não perceberam ainda que já foi provado que os espíritos existem, não precisa ficar inventando a roda todo dia, né? Nós temos que partir, a partir disso, nós não estamos mais naquele momento de ficar provando se há espíritos, nós já sabemos até classificar se uma mensagem é positiva ou não. Então, o interessante é ir lá além, né? E aí ele diz que tem aqueles que amam o conhecimento, né? Como o irmão Jacó fala lá no livro Voltei. Os apaixonados pelo conhecimento, que sabem tudo sobre a filosofia e a moral, mas só mente, só intelecto. Kardec chama de que os espíritas imperfeitos. E aí o terceiro, meus irmãos, são aqueles que praticam essa moral, né? Muitos falam religião, aspecto ciência, filosofia, religião ou moral, é a mesma coisa. Nesse sentido, por quê? Porque os espíritas que põem em prática esse conhecimento, quer dizer, que fazem, né, que descem da mente aqui para o coração. É o caminho da reforma íntima. É colocar em prática tudo isso que a gente está estudando tanto. Ou seja, meus irmãos, fora da caridade não há salvação. Já estipulou, nós temos um capítulo lá no Evangelho nos guiando, nos dizendo. Então, é justamente este o caminho. Nós temos que saber discernir, termos o bom senso, acompanhar, né, toda a questão da ciência, óbvio, ela é muito importante. Nós temos que saber analisar fenômeno, mensagem, né? Tudo isso está lá nessa questão das experimentações. Mas nós temos que ir além, nós não podemos ficar só nisso. Então, nós temos que ter o conhecimento e temos que pôr em prática. Aí nós vamos fechar, né, esse círculo dos 3 pontos aí, certo, meus irmãos? E depois ele ainda fala que tem um quarto tipo, que são os espíritas exaltados, né? Aqueles que querem brigar e impor a todo instante a questão para os outros. Meus irmãos, é com muita alegria que nós estamos aqui, já vamos caminhando aí para um desfecho. São apontamentos que nós trouxemos, questões que nos ajudam a refletir, a pensar um pouco nesse mundo fantástico e maravilhoso que é a doutrina espírita em nossa existência. E nós vamos percebendo, lembra quando eu falei lá sobre que o Cristo já havia destinado, né, muito antes, as terras novas para o seu evangelho? E aí nós percebemos que todo esse trabalho de Kardec, que é levantado, que é codificado, né, grupos se formaram, mas depois a gente até acredita que esse pessoal veio todo aqui para o Brasil, porque é que a coisa começa a florescer, né? Desde o momento de Kardec, nós temos esse trabalho da implantação, né, os primeiros grupos, pessoas do Brasil que já correspondiam com Kardec e tudo. E uma amiga aqui está perguntando, será que é o Tarso? Conte-nos, se possível, da mediunidade de Jerônimo, como era. Jerônimo Mendonça, né? Vamos aproveitar aqui uns minutinhos, então. Nosso querido Jerônimo Mendonça, que estava também, meus irmãos, essa figura fantástica, esse trabalhador. Jerônimo, ele não tinha assim, uma mediunidade ostensiva, pela sua condição tetraplégico, cego,
Não tinha, mas tinha ao mesmo tempo, né? Porque Jerônimo tinha uma percepção fantástica. Ele, como grande. Ah, é o William. Ele, como grande trabalhador espírita, como grande divulgador do movimento, Jerônimo desenvolveu, por essa sua condição, uma sensibilidade, meus irmãos, que era impressionante. Porque ele conversava, né? Ele tinha essa questão aí meio que telepática, então ele conversava com os espíritos, ele percebia a presença dos espíritos com muita naturalidade, tanto espíritos bons, né? Espíritos que vinham para o trabalho, quanto aqueles espíritos sofredores também. Há inúmeros relatos, casos, né? Tem uma história que a sua irmã Oneida nos contou, que uma vez ela estava fazendo plantão. O plantão era à noite, cada noite um ficava com o Jerônimo, principalmente as suas irmãs revezavam. E ela no plantão viu um vulto passando na cozinha, né? E ela falou: Jerônimo, né? Eu vi um vulto, ai meu Deus, né? Já se assustou aquela coisa. E o Jerônimo começou a conversar com ela com muita naturalidade e contando quem era aquele espírito, que era um espírito necessitado, que estava ali para ouvir o evangelho, para ser esclarecido, que ele estava muito desesperado. Então, nessas entrelinhas, né, nessas pequenas situações, a gente percebia dessa capacidade de Jerônimo. As pessoas mesmo encarnadas chegavam à sua casa e muitos, ele já falava o nome da pessoa antes da pessoa se apresentar. Falava o que a pessoa queria. A Márcia França conta que às vezes levava alguém para conversar com o Jerônimo, e a pessoa para contar algum problema, né? Quando a pessoa chegava para conversar e para contar, ele já começava a dar a resposta. Parecia que alguém já tinha chegado antes e contado. Ele já sabia o que tinha acontecido, né? O Jerônimo, então, tinha essa capacidade notável. O passe, né? É isso. O passe que a gente aplica, né? Utilizamos as mãos, por exemplo. O Jerônimo, meus irmãos, às vezes a pessoa ia conversar com ele e ele dava o passe na pessoa naquela condição ali, acamado. É impressionante, porque a pessoa saía muito bem, né, transformada desses encontros. E ele também narrava muito desses espíritos que tanto o perseguiam, né, de questão de erros de outras vidas, como espíritos inimigos do bem, que iam duelar com Jerônimo, meus irmãos, à noite. Acontecia demais. O espírito passava a noite inteira duelando com Jerônimo, tentando provar para ele que Deus não existia, que tudo o espiritismo era uma farsa, espíritos altamente inteligentes. E o espírito falava para ele: olha, hoje você me venceu, mas eu vou voltar tal dia, tal hora, eu vou estar aqui de novo com outros argumentos e eu vou te convencer. E o Jerônimo, então, passava assim uma semana, né? Ele ligava para as pessoas, pedia para ler o Evangelho, para ele estudar mais, para ele ter mais argumentos de conversar com aqueles. Isso acontecia constantemente. E assim, sem contar a intuição, né? Por exemplo, chegava nas cidades, porque ele fazia as palestras, e aí colocava a sua cama na perua Kombi, era tirado os bancos ali de trás. E as pessoas sentavam no banco da frente. E às vezes chegava em alguma cidade e as pessoas não era igual hoje que tem, né, o Google Maps aí, você procura muito fácil no celular. E aí chegava às vezes já atrasado, o Jerônimo de repente começava: segue reto. E o motorista seguia, né? O Jerônimo falou, tá falado. Vira à direita. Na próxima você vai ver tal coisa, você entra à esquerda. E ele ia guiando a pessoa sem nunca ter ido naquela cidade e cego, né? Ele falava assim: para no posto que está na esquina e pergunte o frentista. A pessoa olhava, tinha um posto na esquina, como é que ele sabia, né? E ele mesmo dizia que ele mesmo sem os olhos enxergava.
Ele falava isso, que era uma coisa diferente, mas que ele sabia. Então, muito interessante esse nosso amigo Jerônimo, que vocês conhecem tão bem. E nós vamos encerrando, meus irmãos. Acho que já chegamos aí ao final do trabalho. Agradecendo mais uma vez o William, Marina, Tarso, todo mundo aí, a turma. Muito felizes de estar aqui com vocês, fortificando a nossa alma. É nesse encontro, né, mesmo que virtual, que nós nos alimentamos, nós estamos aí mais juntos, nos sentimos com mais força, com mais vontade, quando a gente vê que mesmo isolados, mas cada um no seu cantinho está produzindo, está dando o máximo de si, né? Nós vamos nos fortalecendo também. Colocar aqui alguns amigos que eu nunca tinha feito o que eu fiz hoje. Olha que maravilha, já aprendi. Então, meus irmãos, muito felizes. Nós vamos fazer uma oração de gratidão a Deus e a Jesus por esse momento abençoado. Agradecer profundamente a todos os amigos celestes, todos os amigos da terra, transmitem sempre essa força, essa coragem, este entusiasmo para que nós possamos continuar, apesar das nossas fraquezas, da nossa pequenez, mas perseverar como Paulo de Tarso, caminhando com os joelhos desconjuntados, seguindo com Jesus. O nosso muito obrigado e rogamos o nosso amado Dr. Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, nosso tão querido Chico Xavier, que envolva o nosso planeta neste momento, trazendo a calma, a paz, a saúde física e espiritual a todos, para que possamos vencer mais este momento de transição, Senhor Jesus. Mas vencer dentro de nós, nos reabilitando, nos transformando, nos tornando melhores, aprendizes de servidor. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis entregue a nós mesmos. Livra-nos, Pai, de toda a prática do mal, e que assim seja. E, pessoal, encerrando, nós vamos lembrar, né, que nós somos autores do livro Novos Casos de Jerônimo Mendonça. O William tem aí para vender. Quem quiser saber mais sobre o Jerônimo, que nós comentamos agora no final, é só procurar a livraria aí do Grupo Espírita Leon Denis, que o William faz a entrega, né, o William? Então, que Jesus nos abençoe. O nosso muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Jesus nos abençoe. Aí procura o William, pessoal, que ele e a equipe que controla aí a livraria, viu? Novos Casos de Jerônimo Mendonça, fazer a propaganda agora. Tem uma biografia maravilhosa de Jerônimo, tem o trabalho aí, são 83 histórias, causos novos, 42 fotografias, foi lançado o ano passado pela editora O Clarim. Então, que Jesus nos abençoe, um grande abraço e até a próxima.